Definido o sorteio da Copa do Brasil, a gente falou um pouco nesse último vídeo aí. E para além do sorteio, o evento trouxe muita coisa nova. O CEO Carlos Amodeu falou com a imprensa, trouxe novidades importantes sobre o futebol do Vasco. A gente vai difundir um pouco sobre elas aqui nesse vídeo. Fala Vascão, seja mais uma vez bem-vindo a esse vídeo, a mais esse vídeo. Eu sou Eduardo Alves, apresentador desse e de todos os outros vídeos aqui da Analisa Vasco. Eu estou aqui para falar um pouco sobre as notícias trazidas pelo CEO da SAF do Clube de Regatas Vasco da Gama, o senhor Carlos Amodeu. Ele deu uma entrevista para a imprensa em que ele falou sobre muita coisa. Ele falou sobre Léo Jardim, por exemplo. Ele mais uma vez falou que foi enviado já esse ofício, esse documento ali para que o staff do goleiro possa avaliar e, querendo que seja esse o destino, protocolar a renovação contratual com o Vasco. Também falou sobre mercado de transferências, falou sobre possibilidade de contratações. Ele não se deu, digamos, ao direito, ou, enfim, não quis falar, melhor dizendo, sobre nomes em específico. Foi perguntado a ele sobre Brian Rodrigues, atualmente do América do México. Ele evitou falar o nome A, nome B, nome C, mas certamente, segundo palavras dele, o Vasco vai se posicionar no mercado. Também deixou claro que é muito pouco provável que o Vasco compre jogadores nessa janela de 8 dias, que acontece antes do Super Mundial. Enfim, muita coisa que foi dita por ele. Mas, assim, são 3 coisas principais que eu separei aqui para a gente poder difundir em cima. A primeira e a principal, e que inclusive é o título desse vídeo com toda certeza, Payet vai embora. Beleza? Palavras dele, ele confirmou que o staff do atleta está sendo procurado pela direção do Vasco para antecipar a rescisão desse contrato, que vai até 10 de julho. Seria ali um pouco depois do retorno da pausa para o Super Mundial, né? O Super Mundial vai ser disputado ali em mais ou menos 20, 30 dias ali, a partir da próxima semana, basicamente, né? E aí o Payet teria esse contrato acabando em 10 de julho, e a ideia da diretoria é já antecipar essa rescisão contratual para que não gere uma continuidade irregular desse vínculo. Afinal, ele não vai ser utilizado, ele não está no plano da diretoria, da equipe, da comissão técnica. Inclusive, ele foi liberado no último fim de semana para viajar para a França, para resolver questões particulares. Não foram ditas quais questões particulares seriam essas, mas enfim, não está mais fazendo parte do dia a dia do Vasco, então nada mais justo, na minha opinião, de que ele seja liberado. Esse tema, renovação do Payet ou não, é uma coisa que vem sendo falada há muito tempo aqui, né? E a minha opinião sobre isso é muito clara, eu já falei até em live streams aqui no canal, que eu não sou a favor da renovação, em caso dela ainda estar em pauta, coisa que não é o caso, né? Não está mais em pauta, mas caso estivesse, eu seria contra, né? Eu sou contra a permanência dele. É um jogador que recebe um salário muito grande e que entrega pouco para esse salário, né? Ele é bom de bola, ele com a bola no pé, a gente sabe a diferença que ele faz. Os números dele em determinados contextos, sejam esses recortes de partidas, sejam essas partidas específicas, ou até, vamos botar assim, a temporada de 2023, por exemplo, a gente vai ver que ele é um cara que entrega. Só que no todo da temporada 24 e na temporada 25 até aqui, e esse até aqui ganha um ar de ponto final agora, mas beleza, ele não conseguiu produzir aquilo de acordo com o seu nome, com a expectativa que há em cima dele e com o seu salário. O Payet, enfrentando equipes do G12, né, das equipes consideradas historicamente mais fortes do Brasil, ele tem apenas uma assistência, que foi a assistência contra o Santos na primeira rodada do Campeonato Brasileiro desse ano. Até então, em 3 anos de Vasco, ele não tinha participado de gols contra equipes do G12. Em clássicos, obviamente, né, porque os 3 rivais fazem parte do G12, ele não conseguiu nem participar de gols. Ele tem pré-assistência contra o Botafogo, se eu não me engano. Assim, os números teóricos dele são muito bons, assim, tipo, ele tem 40 participações em jogada do gol, vamos botar assim. É uma estatística que os amigos da Estúdio Vasco trouxeram recentemente aí. Mas é muito pouco, muito pouco. Você espera do Payet um protagonista, um jogador que seja capaz de decidir jogos com a sua qualidade, tal qual ele fez em 23, quando ele vence o jogo contra o Fortaleza e também o jogo contra o América Mineiro, que foram importantíssimos para a permanência na Série A. De lá para cá, muito pouco, na minha opinião. Rescisão é o melhor caminho, até para não desgastar essa relação com o torcedor, né? E sem falar também, claro, que a questão física dele já não vem sendo assim, uma coisa que passe muita segurança. O corpo dele já não está mais respondendo da mesma forma. 38 anos de idade, não é nenhum garoto, né? Ele já chegou no Vasco com uma certa idade. Ele chegou com 35 para 36, fez 36, acho que dias depois de que ele foi anunciado.
E, assim, desde então, muitas lesões, muitos problemas físicos e tal. Nunca se encontrou 100% no time do Vasco. Ele chegou a fazer algumas sequências de jogo jogando 90 minutos, mas muito pouco, mais uma vez, tá? E para fechar sobre o Payet, né? Esses problemas extracampo que pesam muito também. Vestindo a camisa 10 do Vasco, você ter o nome desse cara na mídia pelo que foi, é complicado, entende? Cada um com sua cada qual. Eu não vou vir aqui fazer julgamento de valor, mas assim, realmente pesa negativamente. Então, pro todo, é muito melhor que ele vá embora. Mas assim, fica o respeito por ele ter vindo. É um jogador histórico pro futebol francês, disputou a Eurocopa, ídolo do Olympique de Marselha. E assim, no momento que ele veio, ele tinha a proposta da Arábia, por exemplo. Poderia muito bem ter escolhido o cheque, ter ido para lá para, enfim, ganhar uma grana, tal, fazer uma gracinha. Mas ele quis descobrir uma cultura nova, ele quis vir conhecer uma cultura nova, viver o Rio de Janeiro, de fato. Foi abraçado pela torcida, abraçou a torcida, sempre mostrou respeito, sempre foi profissional também. Então, a despedida ela é mais pelo que não é do controle dele, talvez, que seja a parte física, e o extracampo não tange a gente falar. Então, falando sobre o que a gente pode comentar e que é de controle dele, ele cumpriu. Ele sempre foi muito profissional, mas infelizmente o melhor caminho realmente é ele ir embora. Outra coisa que o CEO Amodeu falou foi sobre o Vasco não fazer loucuras nesse mercado de transferências que vai abrir agora no próximo dia 10 de julho, tá? Isso porque já desconsidero essa abertura, digamos, de agora, dessa janela de agora, né? Essa intertemporada que vai ter até o Super Mundial, já desconsidero essa, porque ele mesmo falou que é muito pouco provável, e até por um outro motivo, próximo tópico é em cima disso, não é provável que tenham reforços já anunciados até esse momento, beleza? Então, eu pessoalmente já baixo minha expectativa de um grande nome vir, né? Só que assim, é um debate que a gente pode ter aqui, até num outro vídeo, quem sabe, mas falam muito em responsabilidade financeira, em economizar e tudo mais. Só que foi essa mesma diretoria que gastou o que gastou com o Jean Davi, que gastou o que gastou com o Maxime Domingues, que gastou o que gastou com outros nomes que não vêm rendendo aquilo que deveriam render. O Lloyd, por exemplo, foi um custo de mais ou menos 5 milhões de euros. Então, assim, é um discurso que fica uma via de mão dupla, vai e volta, assim, porque falam tanto para poder... Eu imagino que seja para tirar a expectativa, para não iludir o torcedor, mas ao mesmo tempo eles não cumprem isso. Então é um ponto a ser levado em conta, né? Mas a ideia do Amodeu é ter reforços entregues até o dia 21 de junho, que será a reapresentação do elenco. O que é um pouco incoerente, porque a janela de transferências ela abre só no dia 10 de julho, do mês seguinte. Então, assim, se ele quer ter reforços até o dia 21, ele precisa contratar agora. Vão ser 8 dias de janela. E depois ela fecha, e aí vai ficar um tempo sem poder contratar. E volta a poder contratar em 10 de julho, né? Enfim, a temporada pro Vasco volta ali no começo de julho mesmo. Então, normal que a representação seja ali em 21 de junho. Mas ficou um pouco dúbia essa fala dele, não sei com qual intuito ele falou, enfim. Fato é que foi o que ele disse. Até o dia 21 de junho, a ideia é ter reforços entregues. Vamos ver se vai ser o caso mesmo. E aí, falando justamente sobre isso, né? Dia 21 de junho é a reapresentação. Então, do dia 11 até o dia 21 é uma folga para esse elenco. Depois da partida contra o São Paulo, vão ser 10 dias de descanso. Um dos benefícios dessa disputa do Super Mundial, né? Poder descansar um pouco as energias, o elenco poder repousar e voltar com mais energia para essa metade final da temporada. É importante que o elenco recupere-se fisicamente, porque esse calendário tem sido uma loucura, são jogos de 3 em 3 dias, e realmente esse descanso chega em boa hora. E aí a última coisa que ele falou, que volta no que eu falei, da pouca probabilidade de contratar jogadores nessa janela de intertemporada, que é o fato do Vasco ainda negociar com dirigentes, porque ainda não tem anunciado o seu diretor executivo, né? Desde a saída do Marcelo Santana, não tem um nome anunciado para ocupar o cargo deixado por ele. Então fica essa expectativa, segundo o Amodeu, as negociações estão em fase final, vão acontecendo várias entrevistas. Já é certo que o Rodrigo Caetano não vem, já foi dito por ele publicamente que ele não vem ao Vasco, que ele agradece muito essa especulação ali, esse convite, ser lembrado num clube grande como o Vasco, mas que não é o caso, até porque ele está empregado na CBF. Alexandre Matos acaba de ficar livre no mercado, mas para além do pouco provável dele vir, por conta de todo o contexto, né, que ele tem com o Vasco, ele já parece estar acertado com o Santos, né? Então vamos ver. E por falar no Santos, demitiu recentemente o Pedro Martins, ex-CEO do Vasco, que seria uma outra possibilidade,
mas eu pessoalmente acho muito difícil de acontecer, até porque o Pedro Martins ele sai no ano passado depois de um desentendimento com o Pedrinho, no sentido de manter o Álvaro Pacheco para aquele momento ali da temporada, enquanto o Pedrinho já reconhecia que o Álvaro não daria certo, e aí preferiu tirar o português naquele momento. Então, são nomes que estão no mercado, mas que são pouco prováveis. É difícil entender, ou então tentar desenhar quem seria esse nome para assumir a diretoria executiva do futebol do Vasco. Vamos aguardar os próximos dias que esse anúncio com certeza vai ser feito. Beleza? E é isso. No mais, dia produtivo, né? O sorteio aconteceu. Você pode acompanhar no último vídeo tanto o resultado do sorteio quanto também nosso comentário em cima desse sorteio. Não vou me alongar muito nisso por aqui, mas fica, como eu falei no último vídeo, a expectativa aí de um avanço de fase para o Vasco. Achei um sorteio muito acessível, um adversário que o Vasco tem condição de passar e conseguir ir longe na Copa do Brasil, por que não? Mais um ano ali, avançando para fases mais longas e surpreendendo aqueles que desacreditam do Cruz Maltino. Bom, fico por aqui, mais uma vez agradeço a você que viu esse vídeo até o final. Sempre a recomendação, claro, a se inscrever, a deixar o like, a comentar, porque ajuda muito. E também, claro, a seguir a Analisa Vasco nas suas redes sociais, todas sob o @AnalisaCRVG. Você pode acompanhar todas aqui na descrição desse vídeo, assim como o nosso grupo de WhatsApp também, que você pode participar da nossa resenha lá e trocar uma ideia com torcedores que também acompanhem aqui o Analisa Vasco, beleza? Tamo junto, valeu e até a próxima.